Renan Santos se pronuncia sobre o recente caso envolvendo o deputado estadual de São Paulo Guto Zacarias. Já foi resolvido, nem precisa falar se não quiser sobre o caso do Guto. Não, eu acho que eu tenho que falar sobre o caso do Guto de qualquer forma, que eu tenho mais ou menos 1 hora de live para fazer aqui. E eu não vou me furtar. Eu vou trazer o que eu sinto desse caso do Guto de maneira muito, muito sincera. Eu fiquei muito triste com o que aconteceu. Eu fiquei muito triste. Primeiro sabe, aquela coisa do ser o último a saber, né? A gente soube, quando teve o vazamento lá do Brasil de Fato, a gente soube da extensão do problema. E a gente sabia que o Guto tinha uma filha, mas aí a gente ficou impactado pelo problema em si, né? E o problema é um problema que para as pessoas dói, que é um problema de imagem, em que por mais que, a moça perdoou, por mais que haja uma briga ali e você possa ter todas as justificativas, o que dói é parecer para algumas pessoas que a gente tem um discurso assim e na prática é assado, que é o que pessoas vieram criticar do Guto. Por mais que o Guto seja um político brilhante, um grande deputado estadual, uma liderança, isso não foi uma história boa para ele. Até porque o Guto tem uma coisa que é um elemento que talvez ele não tenha se tocado, e eu conversei isso com ele. O Guto é um exemplo para milhões de jovens mais pobres. E ele sabe disso. Veja, o Guto, ele é existe a figura do negro de direita, que é uma figura meio triste, né? Que em geral o negro de direita é sempre um político negro puxa-saco de algum outro político, em geral branco. O Guto nunca foi isso. Eu sou o negão do Bolsonaro, igual tem o índio do Bolsonaro. O Guto, ele mostra o sucesso e a potência do jovem negro, vindo ou não da periferia. A capacidade de pensar, a capacidade de agir. Um cara que é a favor da lei e ordem. E ele é exemplo para milhões de jovens. Ele é exemplo para milhões de jovens. Isso precisa ser colocado. E aí quando ele mostra que é possível ser um menino negro de sucesso, o que ele espelha para esses jovens? Tá aqui. O Guto é um cara que cresceu, não é um MC. Que, não. É um cara estudioso, debate com qualquer um, se posiciona bem sobre qualquer tema, é altamente eficiente naquilo que ele faz. Então o Guto é um espelho. E o espelho não pode ser quebrado. E por que eu falo isso? Porque um dos temas centrais da minha pré-campanha é explicar assim, o abandono parental gera consequências ruins. O abandono parental gera um menino que no fim do dia termina cometendo um crime. E por mais que assim, teve o negócio do áudio, que eu pessoalmente preferi nem ouvir. Mas sei o contexto, eu li o contexto do áudio. Mas é o contexto do áudio ali, é uma disputa, uma briga ali que foi parar na justiça, que a moça já perdoou, falou que aquilo tá descontextualizado. Independente de qualquer coisa, aquela história tá dentro de um contexto de abandono parental. Porque o aborto não aconteceu, mas ela ficou num contexto de abandono parental, de um cara jovem fugindo de um problema, que pra mim esse é o problema. E isso é ruim porque isso não pode servir de exemplo para milhões de jovens. O Brasil é o país do abandono parental. O Brasil é o país do abandono parental e nós não podemos ser o partido político do abandono parental. Lembra quando a gente fala meteu, cuidou? Então prendeu, matou e meteu, cuidou. Nós não podemos ser o partido disso, cara. Não mesmo. Não mesmo. E essa história, ela gera um exemplo, uma quase fatalidade para as pessoas disso. Do tipo, né? É um ciclo que fica se repetindo. E ele não pode se repetir. Ele não pode se repetir. Enfim, hoje a gente tem um partido. O Guto é o Guto é o primeiro deputado estadual da história do partido. O Guto, ele sempre estará na nossa história. E é uma pessoa brilhante, é um grande amigo. Mas o Guto, ele tem que viver o que ele fala nesse sentido. E, pra mim, ele precisa, mais do que essa questão do áudio. A questão do áudio, o partido tem uma área ética. Agora a gente tem essas partes burocráticas, a gente tem um partido. E eu acho que no Conselho de Ética é legal o Guto explicar o contexto daquela briga. Até porque o tema do combate ao aborto é um tema que ele é cláusula pétrea dentro do partido, a gente não vai discutir, não é nem tema de discussão. Muita gente fala, não, mas é espectro, é a favor do aborto, fulano de quê. Pode falar o que quiser. A posição do partido não é essa. A posição do partido é favorável à manutenção da legislação atual e ponto. Isso é ponto pacífico na instituição. A questão toda não é essa. A questão toda é assim, ele vai lá e se explica, é o abandono ao longo do processo de um cara que fugiu do problema e que a gente precisa, na prática, dar exemplo nisso, porque isso
tanto quanto a questão do aborto, e em termos de políticas públicas talvez até mais, isso tem consequências. E eu acho que o Guto tem que se comprometer com a consequência e com a solução. Eu acho que o Guto tem que dar um exemplo de como não cometer o abandono parental, o abandono da figura masculina com o seu filho ou sua filha. Porque isso claramente tem consequências. Eu passei os últimos meses gravando sobre isso, dando entrevistas sobre isso, trazendo estatísticas sobre isso. A gente não pode incorrer nisso. E acho que a redenção do Guto tem que passar necessariamente por uma mudança nisso, porque ele é um exemplo, ele é um espelho para milhões de jovens. E a gente tem que ser isso, cara. A gente tem que ser o exemplo que a gente tá querendo viver na sociedade. A gente tem que ser isso. Então não adianta a gente... Eu sei que a militância, pô, vamos defender o Guto. Eu acho, pô, sensacional a defesa, o espírito de corpo é guerra. Agora, dito isso, a gente tem que falar que temos um problema aqui. E esse problema precisa ser encarado. O problema é o seguinte, cara. Tem um elemento que envolve, pra mim, um tema que é central, que é a questão do abandono parental, que precisa ser endereçado agora pelo Guto. Qual é o nome da ex-namorada dele? Giovana. A Giovana. E a Giovana, que gravou o vídeo, que defendeu ele, acho que ela e ele têm uma jornada a resolver nisso. E qual é a jornada? É a jornada de mostrar, assim, vencer o abandono parental. E aí eu acho que essa é a jornada de redenção dele. Porque o que mais me chateou nessa história, tirando o fato de ele não ter falado dessa história pro grupo, não ter trazido drama pro grupo pra resolver, tirando os problemas da briga ali com ele e ela, que eu volto a colocar, briga de marido e mulher, não se bota a colher. Eu não conheço o contexto das discussões, tem um áudio dele que foi colocado ali, tem um contexto deles ali, por mais que o áudio seja altamente reprovável, eu não vou me imiscuir nisso. Agora tem a imagem pública do Guto e o que ele representa para milhões de jovens. Vocês me desculpam, mas a solução para o problema do Brasil passa em eliminar o abandono parental e passa a existir uma postura mais séria e mais próxima do homem com seu filho, às vezes quando o filho até é indesejado. Então, ele precisa responder isso. Este tema precisa ser resolvido. Então, assim, as pessoas nossas, internas, precisam sentir que o Guto vai endereçar esse tema. Porque esse tema é um tema fundamental para o nosso partido. Esse tema é fundamental não só para a nossa comunidade. O MBL, no fundo, é uma comunidade de amigos que sofre junto, que vence junto, que perde junto. E agora está na hora do Guto, que foi defendido muito pela galera, apresentar para o público essa redenção. E não uma redenção de marketing. Eu tô cagando para marketing aqui. Isso aqui a gente tem que viver um discurso que é essencial pra gente. Esse discurso é essencial pra gente. Porque é sobre mudar um problema concreto do Brasil. De resto, sites de extrema esquerda, aquela gente canalha, Nando os Moros, essa galera tá cagando pra eles, tá cagando pra qualquer assunto. Essa galera se alia até contra o capeta pra tentar destruir. Isso não é nem mais sobre o Guto. Isso, no fundo, é uma tentativa de me atingir. E essas pessoas só estão fazendo isso porque na última semana eu subi nas pesquisas. Ponto. Porque se fosse falar de maneira fria, essas pessoas iam usar isso na época da eleição contra o Guto. Elas iam bater no Guto no período da eleição. É porque eu subi agora nas pesquisas, bateu um pânico e os caras pegaram uma caixinha e saíram usando o que eles podiam usar pra nos atacar. E eles, tirando essa história que é uma história desabonadora, eles só tinham isso. Agora, o que eu quero do Guto? Tô falando isso, eu já falei com ele em particular, tô falando isso agora como uma das lideranças do Partido Missão. Cara, nós temos que viver aquilo que nós falamos. E isso passa nessa questão do abandono parental, que é o que gera a menina que não tem amor próprio e que acaba se relacionando mal ao longo da vida e que gera um menino que vai parar na mão do crime. Boa parte dos problemas sociais que nós temos, ele não pode continuar esse ciclo, ele tem que interromper esse ciclo, ele tem que ser, olha, eu sou um elemento que interrompe o ciclo, porque aí ele se torna o exemplo, e às vezes isso pode ser a parte bonita dessa história, ele se torna um exemplo para milhões de homens jovens, negros ou pardos ou brancos, mas especialmente homens jovens mais pobres, que praticam esse abandono. E é isso, cara. E é isso, cara. E é isso, e é muito ruim, é isso tudo. E não tô aqui... eu tô provavelmente cansado com outras coisas, cansado com pré-campanha, cansado, sabe, nossa, cara, faltam meses ainda e se ganhar a eleição,
esse ritmo na presidência da República. É saber assim, agora eu entendo porque as pessoas envelhecem tanto. E sabe, o cara faz um mandato, ele sai igual o Lorde Palpatine, sabe? Que fica todo podre por dentro. Lógico, cara. Agora eu entendi. Você passa até a respeitar teus inimigos. Porque você tem que ter uma força psíquica, uma força moral muito forte. Mas é difícil, cara. É bem difícil. É bem difícil, né? E é assim, Renan, tem um cara que fala, Renan, o peso sobre o seu... Cara, minha obrigação. É minha obrigação. Se eu vencer as eleições presidenciais, eu vou ter que lidar com questões muito, muito maiores do que essa. Isso aqui é sobre um ataque político e sobre uma postura inadequada de uma liderança política que é inspiradora. E que é inspiradora. O Guto, e eu volto a falar, a questão do Guto é, quando o áudio do Arthur rolou, o áudio do Arthur o que eu acho, cara? Eu nunca falei. Eu tô fazendo meio que um desabafo aqui, né? Pode fazer. Quando o áudio do Arthur rolou, o Arthur era um cara que ele era pra muitas pessoas um exemplo de uma pessoa perfeita. O Arthur era um role model pra muita gente. Ele era um cara que ele era forte, amigo, leal, esperto, inteligente, era o deputado mais econômico, decissionava tudo de errado. Aí, quando saiu o áudio, os inimigos se refastelaram, porque estava num contexto de guerra, estava no meio do carnaval, então as pessoas estavam meio desocupadas e podiam ficar rodando. O áudio em si, ele era bizarro, ele era engraçado, ele soava até perverso na piada, né? Mas para algumas pessoas, por um período de tempo, a imagem que elas tinham do Arthur, desse super cara, ela quebrou, porque havia uma outra pessoa por trás do Arthur. Mas isso foi em grande medida bom para o próprio Arthur, porque eu acho que hoje o Arthur é um ser humano melhor do que ele era. Porque ficou claro que o Arthur é um ser humano normal e que a gente não tem que ficar construindo imagens públicas. A gente talvez tenha que ser o mais exposto e a gente tem que ficar pelado para as pessoas do ponto de vista da exposição, porque a única maneira de você se blindar é sendo terrivelmente verdadeiro, inclusive com seus defeitos. E aí ele melhorou, porque ele assumiu os defeitos dele e ele melhorou nesse sentido, ele se tornou mais sincero. E, ok, o caso do Guto é um caso em que a admiração que existe pra ele isso tá no mapa eleitoral dele, se dá às vezes com um menino que é muito pobre e mora num bairro humilde. O Guto é um espelho para jovens em posição às vezes de pobreza e ele apresenta assim um sucesso, um dinamismo. O Guto é muito importante pro Brasil. O Guto é muito importante pro Brasil. Então ele não pode falhar. Eu falo assim, a gente não tem condição de errar. Aí as pessoas às vezes criticam, vocês não têm isso, aquilo. Eu prefiro nem ter vida pessoal. Eu não tenho vida pessoal de nada. Porque a nossa vida pessoal se torna até um problema. E ninguém, absolutamente, ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus erros na intimidade. Todo mundo erra aqui ou acolá. Você não pode passar de certos limites, é óbvio, mas... Né? Mas às vezes você acaba tendo que abdicar disso para o teu legado, para a construção de algo muito maior. E eu acho que esse é um recado que fica para todos nós. Para todos nós. Se você chegou até aqui comigo, é porque esse conteúdo realmente fez sentido para você. E quando faz sentido para você, pode fazer sentido para outras pessoas também. Então aproveite e deixe o seu like, para que este vídeo chegue para mais pessoas que precisam ver isso, e inscreva-se no nosso canal para não perder mais conteúdos como esse. E é isso, né? É isso. Então, eu acho que o Guto tem um compromisso em nome de todos nós, e acima de tudo em nome da filha dele, vou começar pela filha dele, de reverter esse ciclo. Todos os lugares que eu vou, eu falo dessa questão do abandono parental. E a gente tem esse diagnóstico. A gente não pode ser o diagnóstico. O Claudio Leite ainda não entendi essa parte de ficar pelado. Não, ninguém vai ficar pelado, fica tranquilo. Entendeu? É isso, assim. E o Guto, ele tem não é nenhum preço a pagar, ele tem uma jornada a fazer. Porque eu vou falar pra vocês, cara, se o Guto não souber fazer essa jornada, eu não vou querer trabalhar mais com o Guto.
Se o Guto não souber fazer essa jornada de ser esse exemplo, eu não vou ficar confortável. Ninguém vai ficar confortável. Entendeu? E é isso, cara. Então que ele faça essa jornada, cara. Que ele faça essa jornada. Tá? É uma jornada importante, uma jornada de aprendizado. Que a moça, a Giovana, que teve todo esse drama com ele, que tá ao lado dele nesse pior momento, e que tá ouvindo muita besteira. Eu vi gente chamando, falando que ela foi comprada. Quem essas pessoas pensam que elas são? Quem essas pessoas pensam que elas são? Você viu o vídeo dela, que foi postado no Guto? Não. Então, ela fala, ela explica ali as razões dela, os advogados, as pressões, a cabeça que fica de uma moça que tá numa gravidez, sem poder falar com amigos, sem suporte, numa relação pesada com o pai da criança. Muito ruim. E aí, ao mesmo tempo, ela entende os erros que ela cometeu no processo, e ao mesmo tempo ela explica como ela refez a relação e como ela está presente agora pensando na família dela. Eu nem sei quantos anos ela tem um pouco mais de 20 anos, mas ela já se tornou uma mulher muito adulta, entendeu? Ela não é uma menina, ela não é uma novinha. Ela é uma mulher que está pensando assim, se isso vai deixar um trauma na filha dela, sabe? Isso tem um valor. Isso tem um valor bem grande, tá? E eu acho que o Guto tinha que conversar mais com ela, e eles tinham que ir juntos fazer esse caminho. A gente tem que transformar isso aqui num caminho que não é uma redenção sobre o Guto. Se o Guto é o espelho de uma geração de meninos, de homens, vamos colocar aqui, que vieram de baixo e que podem ascender e chegar ao sucesso através da sua própria inteligência e sua capacidade, que é o caso do Guto, que o Guto também seja exemplo em outros termos. Eu acho que ele tem toda a condição de fazer essa redenção, e isso será ouvido e será entendido, porque ele é um comunicador incrível. O porquê e assim, ele é o meu amigo Guto, cara. Ele é incrível. Ele é incrível. Ele é incrível. Inteligentíssimo. Mas todo mundo tem suas falhas. Todo mundo tem suas fraquezas. Bom, essa é a minha opinião.